Então, que banido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Disse Samuel a Saul. Então Saul respondeu: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e também dos bois para sacrificarem ao Senhor teu Deus. Mas nós destruímos totalmente todo o restante. 1 Samuel capítulo 15, versículos 14 e 15. Você percebe que Saul passou a culpa de si mesmo para os soldados quando ele foi confrontado com a verdade? Na verdade, ele está dizendo a seguinte coisa: eu queria obedecer. Foi o que ele quis dizer. Mas os soldados me convenceram. Uma pessoa com o coração endurecido tira a culpa de si mesmo e coloca em outros quando é pego em desobediência. E então falha a tomar a responsabilidade por suas próprias ações. Adão culpou Deus, culpou Eva. Eva culpou a serpente. Adão estava certo. Deus havia dado por mulher. A mulher havia dado o fruto a ele, mas ninguém forçou ele a comer. Ele comeu porque quis. Foi por sua própria vontade. Saul guiava o povo, não foi o povo que o guiava. Ele era responsável não somente por sua desobediência, mas pela desobediência do povo também. Porque ele era a autoridade. Ele tinha que liderar e também instruir. Líderes, ouça com atenção. Você dará conta da desobediência que você permite na vida daqueles que foram entregues aos seus cuidados. Eli, líder de Israel e mentor de Samuel, sabia que seus filhos eles desprezavam as ordenanças de Deus. Mas mesmo assim, ele não fez nada para repreendê-los. Ele deu um mero tapinha na mão deles, mas não exerceu sua autoridade sobre eles para punir ou conter as suas ações. Portanto, Deus declarou: pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os puniu. 1 Samuel capítulo 3, versículo 13. Não somente seus filhos foram julgados, mas o próprio Eli. Ele também foi julgado. E em seguida, Saul justificou sua desobediência dizendo que as ovelhas e os bois foram poupados para serem usados como sacrifícios ao Senhor. Sabemos que ele estava enganado porque ele pensou que a desobediência podia ser remida através daquele sacrifício oculto a Deus. Isso era uma forma sutil e enganosa, gente, da rebelião. Jesus nos disse a seguinte coisa: se alguém quiser acompanhar-me, vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus capítulo 16, versículo 24. Alguns tomam a cruz e se concentram na sua imagem de sofrimento, como uma representação de sacrifício. Contudo, nessas palavras de Jesus, a cruz não é o único foco, nem o foco total. Você pode viver uma vida de abnegação e autossacrifício e ainda assim não cumprir a vontade de Deus. Você sabia disso? Porque, na verdade, você pode até escolher abnegação e autossacrifício e ainda assim estar em rebelião contra Deus. Porque o foco do que Jesus está nos dizendo é obediência. A única maneira que nós podemos obedecer é tomarmos a nossa cruz. Pois sem morte, a nossa própria agenda, os nossos desejos, nós acabaremos em confronto direto entre a vontade de Deus e os nossos desejos. E até os desejos dos homens sobre nós. Se não entregarmos a nossa vida, encontraremos uma maneira, gente, de realizarmos aqueles desejos contrários aos desejos de Deus sobre nós. E até mesmo usaremos a Bíblia para nos justificarmos, assim como Saul fez. Então o que nós precisamos? Perguntar a nós mesmos: o culto a Deus inclui desobediência? Porque se incluísse, o adversário da nossa alma receberia a glória pelas nossas práticas religiosas e pelos sacrifícios, já que ele é o iniciador e senhor da rebelião. Samuel silenciou as justificativas de Saul. Ele disse: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou essa noite. Respondeu então Saul: dize-me. E Samuel lhe disse: embora pequeno aos teus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e enviou numa missão ordenando: vá e destrua
completamente aquele povo ímpio. Os amalequitas, guerrei contra eles até que tenha os eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os desposos e fez o que o Senhor reprova? 1 Samuel capítulo 15, versículos 16 a 19. Samuel disse: embora pequeno aos teus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? Em outras palavras, quando você, Saul, foi ungido rei, você não era manso e humilde e também submisso? Vemos isso, gente, anos antes, quando Samuel disse a Saul que ele seria rei. Saul respondeu em descrédito: acaso não sou eu um benjamita da menor tribo de Israel? E não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que está me dizendo tudo isso? 1 Samuel capítulo 9, versículo 21. Saul não se via como um rei. Ele ficou perplexo em saber por que Deus escolheria um homem insignificante como ele. E mais tarde, quando o Senhor escolheu revelá-lo perante todo Israel, cada tribo foi trazida para que a sorte fosse tirada. Então, de todas elas, a tribo de Benjamim foi escolhida. Da mesma, a família de Saul foi escolhida. E depois disso, o próprio Saul foi escolhido. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Então consultaram o Senhor novamente e lhe perguntaram: ele já chegou? E o Senhor disse: sim, ele está escondido no meio da bagagem. 1 Samuel capítulo 10, versículos 21 e 22. Saul, gente, ele estava espantado com a ideia de reinar sobre o povo de Deus. Ele era pequeno aos seus próprios olhos. Samuel trouxe isso à memória de Saul, quando ele se rebelou contra Deus, e continuou. O Senhor o enviou numa missão ordenando: vá e destrua completamente. Você percebe? Completamente. Por que você pensa agora ser mais do que o Senhor? Quando foi que a sua sabedoria ultrapassou a sabedoria de Deus, Saul? Por acaso você tomou o lugar de Deus? Por que você busca o que é certo ou errado de uma outra fonte que não seja o próprio Deus? O que aconteceu com aquele homem humilde, Saul? Existe alguém entre nós que sabe mais do que o Senhor nosso Deus? É claro que não. Mas quando desobedecemos, essa é a mensagem que comunicamos a Deus e àqueles ao nosso redor. Que tolice, gente, a gente pensar que somos mais sábios do que aquele que se assenta no seu trono. Aquele que não somente criou o universo, mas o contém. O Criador que colocou as estrelas nos céus com os seus próprios dedos. E ainda chama cada uma delas pelo nome. E ainda assim, exaltamos a sabedoria de meros homens acima da sabedoria dele, quando nós ignoramos o seu conselho. Rebelião é pecado de feitiçaria. Samuel fixou os olhos em Saul e lhe disse com ousadia: obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque rebelião é pecado de feitiçaria, como porfiar é como iniquidade e idolatria. 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 a 23. Você percebe que Samuel ligou diretamente a rebelião com a feitiçaria. Isso deixa claro o contexto desse versículo. Obviamente, um verdadeiro cristão, ele nunca praticaria feitiçaria intencionalmente, não é? Mas quantos de nós estamos sob tal influência sem sabermos, devido ao engano da rebelião? Entenda que a palavra feitiçaria dá uma ideia de mulheres vestidas de preto, recitando encantamentos, voando em uma vassoura, ou prevendo o futuro em bolas de cristal, ou talvez uma versão mais moderna de alguém que joga pragas, que amaldiçoa outras pessoas. Mas vamos deixar para trás esses ambos conceitos e descobrir a essência da feitiçaria, sem nos importarmos com a forma que ela toma. A palavra hebraica usada aqui para feitiçaria é kesem. As suas traduções em português são adivinhações, feitiçaria e também bruxaria. Contudo, muitos acadêmicos dizem que o significado exato dessas palavras, em referência ao ocultismo, é desconhecido, o que confere uma variedade de traduções para então esta palavra. A importância não está na forma ou no método, mas no resultado ou no alvo da feitiçaria. A feitiçaria, gente, ela abre alguém diretamente para a esfera demoníaca, você sabia? O seu alvo é de controlar circunstâncias e situações, ou pessoas através de vários meios.
frequentemente sem o entendimento do participante sobre o que está acontecendo na esfera espiritual. Existem vários níveis entre a completa ignorância do que alguém está fazendo e o seu entendimento e a sua consciência total dos poderes das trevas envolvidos. Em sua essência, a feitiçaria pode ser praticada com total inconsciência ou com completo conhecimento. O seu alvo é controlar, mas inevitavelmente aquele que quer controlar acaba sendo controlado devido ao seu envolvimento com a esfera demoníaca. Nos tornamos escravos quando nós desobedecemos, gente. Com essa compreensão, eu declaro destruído toda desobediência e rebelião na sua vida. Pelo poder do nome de Jesus, seja arruinado, desfeito, aniquilado todo plano e estratégia maligna que a desobediência causou e tem causado na sua vida. Nós destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu declaro na tua vida estas palavras. Se até hoje você tem andado em rebelião, em rebeldia, em desobediência, que seja aniquilado e destruído isso na sua vida. Que o Senhor venha abrir os olhos do nosso entendimento, para que possamos entender as verdades contidas na sua palavra, e que nós não venhamos apenas frequentar o lugar espiritual, mas que nós venhamos de fato nos tornarmos espirituais, para vivenciarmos os princípios da palavra de Deus, sem negociarmos o que a Bíblia diz. Que as verdades de Deus se tornem verdade para você. No nome de Jesus, eu te abençoo por esta revelação e por esta palavra. Receba esse conhecimento para a glória de Deus, em nome de Jesus.